Eu quero falar com vocês, Atos capítulo 9, vocês, a galera do YouTube, as pessoas que estão em casa, que de fato essa palavra possa motivar as nossas vidas. Nós vamos falar hoje sobre encontros que transformam. Existem alguns encontros que transformam a nossa vida, sabia disso? Nós somos outra pessoa depois de alguns encontros. Isso pode acontecer no mundo físico, isso pode acontecer no mundo espiritual também. Existem algumas pessoas que depois de vocês terem encontrado com ela pela primeira vez, alguma coisa muda em você, uma chave vira. Parece que nós damos um start a um novo ciclo. Por quê? Porque são encontros que nos marcam, são encontros que nos transformam, nos mudam. Muda a nossa vã maneira de pensar. Alguns encontros mudam a nossa vida de tal forma que, de maneira progressiva, quando você olha para trás, você nem acredita que é a mesma pessoa. Muito mais as pessoas que caminham com você. Elas começam a perceber que alguma coisa de diferente está em você. E passa, então, a se manifestar através de você. Nós vamos falar hoje um pouquinho, e eu quero tirar algumas lições bem práticas, queridos. Olha, hoje vai ser arroz com feijão, porque a gente não vive só de churrasco e só de maionese, ok? Nós vivemos de arroz com feijão, é o que nos sustenta. Eu quero falar algumas coisas, alguns princípios com você de uma pessoa que tem um encontro com Deus. E como esse encontro pode colocar essa pessoa numa nova posição de vida e o porquê essa nova posição nos alcança. Atos capítulo 9 vai nos falar do encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. Então, verso 1 diz assim, agora sim é o texto, né? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ou seja, não abriram a boca. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Amém? Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido, né? Eu não sei o quanto você tem de Bíblia, o quanto você conhece das Escrituras, mas é um texto muito ministrado, muito pregado. Quantas pessoas já não falaram, né, da transformação que houve na vida de Saulo? Até essa é uma questão, né, que a gente precisa ter uma interpretação mais clara. As pessoas acreditam que antes da conversão, Paulo era Saulo, e depois da conversão, ele se tornou Paulo. Teologicamente dizendo, a grande realidade a respeito desses dois nomes é porque Saulo está sendo pronunciado em aramaico, em hebraico. E Paulo está sendo pronunciado em grego. Não tem nada de espiritual nisso, queridos. Paulo é chamado de Paulo no Novo Testamento porque os gregos, né, pronunciam assim. E no Antigo Testamento, a Bíblia é escrita em hebraico, então tanto os hebreus, né, e a palavra aí também é escrita em aramaico, ela traduz Saulo. É a mesma pessoa. Saulo e Paulo, porque as pessoas costumam espiritualizar esse momento na vida de Paulo, né? Nossa, você era Saulo, aí você encontrou com Jesus e se tornou Paulo. Ele já era Paulo desde o começo e já era Saulo, e continuou sendo Saulo até o fim, no sentido do nome. Mas, de fato, alguma coisa mudou na vida de Paulo, na vida de Saulo. Alguma coisa mudou. Ok? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, por quê, queridos? Eu acredito que a igreja dos nossos dias, com todo o entusiasmo que nós temos a respeito das coisas de Deus, nós somos uma igreja vibrante, quantos creem nisso? Nós somos uma igreja que vibramos com as coisas de Deus, com o Evangelho,
nós carregamos uma unção, e essa é a diferença entre uma pessoa e outra, porque algumas pessoas entenderam que carregam a unção, não significa que as outras não carregam, elas só não entenderam ainda. Existem muitas pessoas dentro da igreja com uma unção específica liberada por Deus, mas elas ainda não compreenderam a unção que carregam. E às vezes elas vivem de maneira muito distante do propósito, do projeto original de Deus, mas a unção está aí. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina que há um tempo determinado por Deus sobre todas as coisas debaixo dos céus na terra. Há tempo para plantar, para colher, para chorar, para sorrir, para levantar, para deitar. Há tempo para tudo, queridos. E eu acredito piamente nisso. Ao longo dos anos, caminhando com pessoas na igreja, eu acredito que existe um tempo determinado por Deus na sua vida que você vai entender a unção que você carrega. Porque quando nós somos despertados, amados, nós não somos mais as mesmas pessoas. Esses são os encontros que nós temos. Quando em algum momento da nossa vida, quando Paulo escreve aos coríntios, ele diz o seguinte, aos corintianos, ele fala assim, de glória em glória vocês são transformados. Por que ele fala de glória em glória? Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, a sua glória nos transforma. Não existe a possibilidade de um homem ou de uma mulher entrar na presença de Deus e não ser transformado. Então é de glória em glória. São manifestações da graça de Deus e encontros que nos transformam. Quantos acreditam que são melhor hoje do que quando Jesus chamou? Se você não acredita nisso, você está com um problema sério. Porque nós não andamos na contramão daquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós somos cabeça duras, às vezes nós somos de dura serviço, mas nós estamos andando em direção à sua vontade. Amém? O que acontece com Paulo? No período de Paulo, queridos, Saulo, como você preferir, aqui é o encontro de Saulo com Jesus. No período de Saulo, ele era um grande homem, um grande homem. Não fosse a questão da graça que o alcançou, Paulo tinha todos os reconhecimentos humanos necessários e possíveis, porque ele era um fariseu. Os fariseus, queridos, no período de Jesus, eles eram a elite da religião. O farisaísmo eram os homens mais criteriosos com os detalhes da lei. Todas as leis de Moisés são obedecidas e procuram ser obedecidas pelos fariseus. Então, sabe aquela pessoa que procura pelo em ovo, agulha no palheiro? Esses são os fariseus. Eles ficam atentos a todos os detalhes. Paulo era um homem que falava vários idiomas, Paulo era um homem hiper, mega, super estudado, ele era um homem douto, era um homem culto, ele era o homem das sinagogas, ele era o homem, ele era o cara dos seus dias. Agora, existem alguns contextos nas nossas vidas, amados, que se nós nos avaliarmos, nós vamos perceber que, não diferente de Paulo, nós carregamos muitas coisas dentro daquilo que Deus nos confiou nas mãos, daquilo que somos. Às vezes você não é um Paulo que é um doutor, mas dentro daquilo que você faz, às vezes você é uma referência naquilo que faz. Às vezes pode ser um serviço braçal, às vezes pode ser uma questão tão simples, queridos, aos olhos daqueles que são doutos, estudiosos. Às vezes o que você faz é tão simples, mas para as pessoas do seu mercado, do seu meio, do seu convívio, o que você faz é algo poderoso, porque Deus dá dons. Por exemplo, muitos de nós temos dons com as mãos, habilidades com as mãos. Ao invés de debruçar as nossas vidas em leituras, livros, estudos, buscas, pesquisas, nós vamos fabricar coisas, fazer coisas, construir coisas. É um dom. Na construção do tabernáculo, queridos, a Bíblia dá todas as ideias de como foi a relação de Deus com Moisés nesse período. E Deus começa a dizer para Moisés, Moisés, será feito assim, assim, assim e assim. E Deus traz algumas instruções e ele diz o seguinte, olha, eu estou levantando homens com tais habilidades. Habilidade em talhar madeiras, habilidade com ferro, com bronze, habilidade com tecidos. E ele vai falando das pessoas que ele está levantando para que o tabernáculo possa ser construído com habilidades específicas, e Deus dá o nome das pessoas. Ele diz, olha, fulano de tal, Deus está vendo lá de cima e está dizendo para Moisés, queridos.
Ele fala, olha, fulano de tal tem uma habilidade com um entalhe de madeiras, você vai chamá-lo. Fulano de tal tem uma habilidade com o tingimento de couro e de tecidos, você vai chamá-lo. E você vai separar essas pessoas para fazerem e fabricarem aquilo que eu tenho colocado como projeto nas suas mãos. Então, amados, não existe maior, menor, existe nós entendermos os dons que Deus nos deu para que a gente possa servir com toda a graça e autoridade que temos. E Paulo era esse cara. Deus havia dado a esse homem uma habilidade de mergulhar na capacitação pessoal como poucos homens tiveram. Mas houve um dia que Paulo, ele por conta da religião e por conta desse cuidado, desse zelo, porque ele era zeloso, queridos. Nós podemos falar qualquer coisa de Paulo, mas uma coisa que nós não podemos tirar dele é o zelo que ele tinha com a religião da época. Por conta desse zelo, ele começa a perseguir a igreja. E quando ele começa a perseguir a igreja, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus diz para ele, por que você está me perseguindo, filho? Eu quero falar algumas coisas a respeito disso para você. Coisas práticas do nosso dia a dia, para nós entendermos o que de fato nós podemos aprender com esse texto. Primeira questão, se você é dado das anotações, Paulo estava perdido, Saulo estava perdido. Sabe por que Saulo estava perdido, queridos? Porque em dados momentos na nossa vida, porque nós encontramos uma religião, nós achamos que por encontrar a religião nós vamos voltar para a casa do Pai. Saulo estava completamente perdido, mesmo tendo uma vida religiosa impecável. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar e dizer para você que placas e denominações não salvam. Às vezes nós estamos dentro de um movimento, dentro de uma movimentação, às vezes estamos envolvidos com muitos afazeres, com muitas coisas, mas isso não nos salva. Porque Saulo, queridos, quando envolvido com a religião, ele estava entendendo pelo zelo que tinha, que estava cumprindo o propósito de Deus. Mas Deus falou, Saulo, você está enganado, filho. Por que você está perseguindo a mim? Por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo aqueles que são do caminho? Você está dentro da religião, mas você tem feito coisas na vida lá fora que te impedem, de fato e de verdade, de voltar para o centro da minha vontade. Então, Saulo, em primeiro momento, queridos, ele está completamente equivocado a respeito do trilho que está traçando. É possível que alguns de nós estejamos na igreja e ainda não entendemos o que Deus espera de nós. Às vezes estamos equivocados. É por isso que a gente não desenvolve uma vida de jejum, uma vida de oração. É por isso que nós não buscamos uma restauração plena na nossa vida conjugal. É por isso que nós não somos um bom testemunho, às vezes, na sociedade. É por isso que alguns compram e não pagam. É por isso que existe uma mentalidade dentro da igreja que não deveria existir. Não, fica tranquilo, com 5 anos caduca. Você acha que essa é a visão que Deus tem para nós? Às vezes nós estamos dentro da religião, queridos, mas nós não estamos no caminho. Porque existe um só caminho. Quando Jesus fala a respeito de si, ele se define como artigo definido. Ele diz, eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos. E o caminho, queridos, faz toda a diferença para mim e para você. Porque às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, esperando Deus abrir muitas portas. Sabe o que é pior do que você ter muitas portas abertas? É quando elas forem abertas e você não saber em qual entrar. Buscamos tantas portas, queridos. Pedimos, Deus, abre isso, abre aquilo. Senhor, toca aqui, toca lá. Senhor, faz assim, faz assado. E Deus começa então a abrir portas nas nossas vidas. E quando as portas são abertas, de fato nós não temos uma convicção de qual é de Deus e qual não é. Porque deixa eu dizer para você, o diabo também abre portas. Você me prova, pastor? Jesus, depois de 40 dias no deserto, em relação pós-batismo, ele é tentado pelo diabo. O diabo falou assim, eu vou te mostrar 3 portinhas, falou para Jesus. A primeira porta é que é o seguinte, você pode transformar essas pedras em pães. Você está com fome.
Se você transformar, aí ele abre uma porta para Jesus. Depois ele fala, olha, eu vou te mostrar os reinos. Aí ele abre uma porta para Jesus. Ele fala, olha, se você prostrado me adorares, está vendo tudo o que você está enxergando aí, que são os reinos deste mundo? É teu. Deixa eu dizer para você, queridos. As pessoas que estão vivendo e convivendo com aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias precisam ter discernimento daquilo que Deus está fazendo. Não é uma igreja, não é uma religião, não é uma placa, não é uma denominação. Quando eu falo para vocês, como disse há pouco, mostrei a foto para vocês a respeito de um tempo de oração, de clamor, de jejum. A cada 2 meses nós temos uma semana de jejum completa. Na sexta-feira nós entregamos o jejum aqui, um tempo de oração juntos. No intervalo desses 2 meses, então de 2 em 2 meses, também nós temos uma vigília de oração que nós iniciamos. Na última vigília de oração que nós tivemos aqui, Deus nos visitou poderosamente. Quem esteve aqui na última agora, sexta-feira? Aí, 10 pessoas. Num grupo de 100 e poucas pessoas, nós temos 10 pessoas. Nós precisamos entender, queridos, é muito mais do que uma religião. É desenvolver relacionamento com um propósito. Há um propósito de Deus que foi estabelecido sobre a sua vida, não tem a ver comigo. Nós vamos entender isso já. Paulo estava completamente equivocado, carregando uma religião morta, que amassageava o seu ego, que às vezes até tocava a sua consciência, porque ele se sentia fazendo algo para Deus, mas Deus não aprovava. Segunda coisa que Paulo nos ensina, Paulo foi achado. Esse texto nos ensina isso. Saulo, queridos, está na estrada de Damasco e ele vai perseguir aqueles que ele haveria de encontrar, que eram do caminho. E para você entender, queridos, quando diz que eles eram do caminho, quando a igreja de Jesus nasce, ela ainda não tinha nome, denominação. A Bíblia diz em Atos que pela primeira vez eles foram chamados cristãos, eram as pessoas do caminho. Por que do caminho? Porque Jesus em João 14, verso 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como Jesus se auto-intitulou como o caminho, as pessoas que passaram a ser discípulos de Jesus, eles eram reconhecidos nesse período como as pessoas do caminho. E Saulo está assim, babando para pegar essas pessoas, porque ia contra tudo aquilo que ele ministrava em relação a tudo que ele carregava dentro do farisaísmo que tinha. Quando Saulo está indo para Damasco, com cartas de autorização nas mãos para prender os cristãos, as pessoas do caminho, Jesus encontra ele. Porque o texto que nós lemos diz assim, uma luz vinda do céu. Queridos, o céu não é uma escada da terra para cima, é uma escada de cima para baixo. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós buscamos o céu na terra, o céu não está na terra. O céu está naquilo que Deus nos alcança, quando nós, de fato, temos um coração quebrantado e contrito. O Juninho, há pouco, adorando aqui, falou sobre isso. Ele falou, nós buscamos tantas coisas, mas deixa eu dizer para você, igreja, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. Quando nós aprendemos o que é a verdadeira adoração, o céu vem na terra. Quantos creem nisso? Amados, é notório, existem momentos que nós estamos reunidos juntos, existe um momento que você está sozinho, não importa, mas nós sentimos quando Ele vem. Porque quando Jesus chega, quando a presença de Jesus chega nas nossas vidas, tudo muda, tudo é diferente, queridos. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Saulo estava completamente equivocado, mas a presença chega. O texto que nós lemos em Atos 9 diz que uma luz vinda do céu coloca Paulo no chão. Por que nós encontramos a Deus hoje e não nos quebrantamos mais? Você já parou para perguntar isso? Por que nos nossos encontros nós somos tão duros de serviço? Quantos já pararam para prestar atenção e avaliar isso? Às vezes não existe mais reverência, queridos, na nossa entrega, nos nossos encontros. Não existe mais a percepção daquilo que você está fazendo, de quem você está encontrando.
Quando nós estamos na presença de Deus, amados, quando nós nos relacionamos com Ele, nós precisamos entender quem somos e quem Ele é. Então eu vou te dar um conselho para uma adoração genuína, mesmo que seja na casa de Deus. Nunca se importe com ninguém ao seu lado. O dia que você estiver adorando, o dia que você estiver sendo ministrado por Deus, se Deus ministrar o seu espírito e falar para você ajoelha, não olhe para ninguém, ajoelhe. Porque é diante dele que você está fazendo. Ah, mas a igreja está cheia de pessoas que vão pensar de mim. O que pensaram de Jesus? Sabe o que falaram de Jesus? Disseram que ele era glutão e que ele comia com pecadores, que ele era amigo de pecadores. Não mudou quem ele era. Quando Judas vai traí-lo, ele falou, aqui vens, amigo. Jesus estava dando um recado para Judas, dizendo, Judas, o fato de você ser um traidor não muda quem eu sou por dentro. Eu continuo sendo seu amigo. Aqui vens, amigo. Nós precisamos entender que quando nós estamos na presença de Deus, amados, nada à nossa volta faz sentido. Por isso que quando de fato Deus me visita, eu não olho para a igreja, queridos, eu nem olho para ver se você vai reprovar ou aprovar. Eu me jogo. Me jogo. Põe a cara no chão, eu não estou nem vendo. Porque Ele é Deus. Mas nós fomos ensinados como Saulo, que nós temos algumas cartas e direitos nas mãos, e essas cartas e esses direitos que nós temos nos posiciona, às vezes, com uma dura cerviz. E só existe uma maneira de ser mudado. Se de fato a luz que vem do céu nos tocar aqui embaixo. Não tem a ver com a terra para o céu, mas tem a ver com o céu para a terra. Esse texto nos ensina isso. Você pode buscar na religião, você pode buscar nos pastores, você pode buscar nos presbíteros, nos líderes de ministério, você pode buscar na célula, você pode buscar em campanhas. Quantas campanhas não são feitas, queridos, ao longo da história da igreja? Pessoas entram e saem de campanhas. Às vezes pessoas colocam fardos pesadíssimos, dizendo para você e para mim que tudo que você busca está na campanha. Deixa eu dizer, não está na campanha. Nós podemos fazer campanhas que ele não participa, sabia disso? Aliás, eu já participei de campanhas que Jesus não estava. Pensa num trem ruim. Você termina exausto, queridos. Campanhas onde ele não está. Mas quando ele está, queridos, é tudo diferente. Quando nós falamos a respeito da salvação que alcança Saulo, queridos, nós precisamos entender, a salvação não é um final de uma corrida, ela é o início de um alistamento. O que eu queria que você entendesse? No Novo Testamento, queridos, nós temos, a maioria das cartas e dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Essa transformação que houve na vida desse nosso irmão, é uma transformação que a partir do encontro, ele inicia um novo tempo. A partir do encontro. Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero dizer que eu e você precisamos ressignificar tudo que somos e tudo que temos. Se você tem riquezas, se você tem bens, se você tem dons, talentos, se você tem inteligência, se você tem capacidade, se você tem energia, você precisa dar o melhor disso tudo para Deus. Porque Paulo, na verdade, ele não foi ensinado depois do encontro da estrada de Damasco. Paulo, ele já tinha e já carregava todas essas coisas, ele só ressignificou. Então é assim, faz uma leitura da nossa vida. Eu faço. Às vezes eu me pergunto se a mesma energia que eu tinha para varar noites e noites e noites dentro das noitadas que eu carregava, se eu tenho a energia para vir aqui 5:30 da manhã. Porque se você avaliar, outrora, quando não com Jesus, você ficava em festas até 4 da manhã, 5 da manhã, e ia trabalhar no outro dia. Mas hoje você não consegue estar na presença de Deus das 8 às 10 da noite, quando a gente se reúne para orar. São 2 horinhas. Percebe? Paulo já tinha tudo, queridos, mas ele ressignificou. Eu tenho ressignificado. A intensidade que eu entregava para as coisas seculares lá fora, antes de Jesus me alcançar em 1994, é a mesma intensidade que eu entrego as coisas para Deus hoje. E eu não sou um garoto mais, hein, queridos? Também não estou tão acabado do jeito que você pensou. Você deu uma olhada assim e falou, vixe, pastor já era. Não.
Tô rodando de pneu cheio agora. Já rodei de pneu murcho. Mas deixa eu dizer para você, eu estou fazendo 50 anos. Mas eu tenho dito para Deus, Senhor, naquilo que diz respeito ao que o Senhor tem para a minha vida, eu quero ser imparável. Não tem tempo ruim, queridos. Não tem dia, não tem hora. Se é com Deus, está tudo certo para mim. A gente vai amadurecendo no processo. Uma coisa eu aprendi ao longo desses anos, e você precisa aprender isso também. Ninguém fazia a agenda de Jesus, sabia disso? Jesus, ele foi apertado, queridos. Quando você olha nos textos a respeito do ministério de Jesus, aprenda isso, para você ser mais eficaz e mais efetivo. Jesus, quando ele está no ministério público, Jesus ele vai passando por muitos vilarejos, vai acontecendo muitos cenários a respeito do seu ministério público. As multidões e as pessoas apertavam Jesus em todo momento, desejando fazer a agenda dele. Onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, que hora tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito. Jesus ele nunca deu ouvidos a isso. Ele decidia o que ele deveria fazer, tocar, ir ou ficar. Era ele quem decidia. Ao longo dos anos no ministério, o que nos desgasta ao longo dos anos na igreja, que às vezes as pessoas vão definindo a nossa agenda, aí chega um momento que quem de fato tem uma direção clara e bíblica para você, precisa contar com você, e você fala assim, mas eu estou cansado, mas eu não aguento mais. Meu Deus, se colocar mais essa pena em mim, eu dobro. Sabe por que você dobra? Porque você fez um monte de coisa que não era para ter sido feita. Porque você deixou as pessoas fazerem a sua agenda. Porque você não entendeu a sua vocação e o seu chamado, o seu propósito. Você não conseguiu ainda ter o discernimento e a revelação do motivo pelo qual Deus te encontrou nessa estrada. E a luz dele veio sobre você. E você fez uma série de outras coisas dentro de uma religião, tentando impressionar a Deus. Muitas vezes porque nós carregamos problemas emocionais severos desde a nossa infância, agora nós entramos num campo de busca de aceitação e desejando que as pessoas nos aceitem. Nós tentamos fazer de tudo para todos, para pelo menos ganharmos um joinha, um likezinho. Deixa eu dizer para você, não faça nada para os outros, faça pelos outros. Mas tudo que você vier a fazer, seja por palavras ou por obras, faça para Deus. Eu, queridos, como pastor, eu tenho evitado ao máximo de alguns líderes nossos serem estrangulados pelo sistema. Às vezes um líder, ou outro irmão, ou outra irmã, eles estão deslumbrados com o que Deus está fazendo na comunidade, aí eles abraçam isso, eu estou de olho, aí eles abraçam aquilo, eu estou de olho, eles abraçam aquilo, já é a terceira coisa que está abraçando. Aí vai abraçar a quarta, eu chamo, eu falo, filho, onde você quer chegar com isso? Você quer fazer tudo na igreja? Você acha que esse é o caminho que Deus tem para você? Porque daqui a pouco você não está fazendo nada. Porque você vai entrar num estresse, numa incapacidade emocional, física, mental. Então, uma pessoa preciosa... Queridos, eu tenho aprendido isso, então deixa eu dizer algo para você. Eu tenho muita intensidade nas coisas que eu faço para Deus, mas a minha agenda está nas mãos dele. Existem coisas que eu desejo, ele fala para mim, desmarca. E existem coisas que eu não desejo, ele fala, faz. É isso que nós precisamos aprender. Porque quando nós colocamos a nossa agenda nas mãos de Deus, ele começa a comunicar o que está no coração dele para mim e para você. É possível que você esteja parado porque você se frustrou um dia com muitos afazeres e com muitas coisas, mas se você colocar a sua agenda nas mãos dele, ele vai te dar direção. E você precisa ser intenso nisso. Paulo precisou entender isso, ok? Terceiro, queridos, vamos lá. Saulo foi corrigido. Primeiro, ele estava perdido. Segundo, ele foi achado. E agora ele é corrigido. A Bíblia diz que quando Saulo tem esse encontro, Jesus diz para ele, Saulo, por que você me persegue? Puxou a orelha dele. Falou, rapaz, não faz isso não. Aí, se você pegar um texto que está lá em Atos capítulo 26, eu vou voltar aqui, ó, que eu não citei esse texto, mas vou citar. Atos capítulo 26, verso 14, diz assim, todos nós caímos por terra, então eu ouvi a voz daquele que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará mais dores. Sabe o que é resistir ao aguilhão, queridos?
Aguilhão, na verdade, lembra quando Deus usa as expressões de que ele coloca uma canga entre os animais, porque um animal conduz o outro? Aguilhão é a mesma coisa. Aguilhão, na verdade, era como se fosse uma lança com uma ponta. Ela não machuca tanto, mas ela fere. Ela não fere de maneira mortal, mas ela fere. Ela não tem o mesmo corte que uma espada, mas ela é pontiaguda. E todas as vezes que o animal ele estava dando muito trabalho, o que é o aguilhão? Essa ponta, essa lança, você machucava a perna do animal para ele voltar para o lugar. E ele voltava para o lugar e depois o próprio dono do animal curava aquela ferida. É por isso que em Isaías nos ensina o seguinte: ele é quem abriu a ferida, é ele quem cura. Ele mesmo feriu, ele mesmo sara. Saulo está tendo um encontro com Jesus, queridos, e Jesus está dizendo para ele: filho, duro para você é ficar dando murro em ponta de faca. Por que você fica, sabe o que é recalcitrando? Se você vê lá, se você estudar, recalcitrando é da coice. Deus está dizendo para mim e para você: Saulo, Saulo, por que você fica dando coice no aguilhão? Por que você fica dando coice na ponta da lança? Você só vai sofrer mais. Você precisa entender minha vontade na sua vida. Pare de resistir o meu chamado, pare de resistir o meu propósito, pare de resistir a minha voz. Filho, você está me perseguindo, porque quando você não faz aquilo que eu estou colocando nas tuas mãos, você persegue a minha vontade. Pare. Eu estou te corrigindo, Saulo, você precisa parar. Quer ver um exemplo, queridos? Olha como o diabo é astuto na nossa vida. As pessoas, quando elas têm uma dificuldade financeira, que elas se perdem financeiramente, então elas desenvolvem alguns meios para poder sair desse quadro. E um dos quadros que a pessoa que ela desenvolve para ela poder sair de uma questão financeira ruim, ela começa a trabalhar o dobro. Então ela trabalha das 8 da manhã às 18 como empregada em algum lugar, depois das 18 ela vai fazer bico, e depois do bico ela chega em casa, ela vai trabalhar com a internet, porque ela precisa levantar recursos de dinheiro. A gente procura trabalhar mais para ganhar mais, para que a gente possa, e a gente não percebe, que tudo que o diabo está fazendo na minha e na sua vida é roubando o nosso tempo, a gente não tem mais tempo para a família. Então, conclusão, em busca de consertar a sua vida financeira, você está perdendo a família. Não percebemos que perdemos a saúde, porque agora você está tendo uma carga horária, diária, de 16 horas. Irmãos, eu tenho amigos enfermeiros, os caras estão em 3 turnos. Trabalha 24 horas, 12 em um, aí 12 de dia, 12 em um de dia, 12 à noite no mesmo dia. 12 em um de dia, 12 à noite e mais 12 no outro dia, para folgar um dia. Aí depois trabalha mais 36 de novo para folgar um dia. Você acha que isso é vida? A troco do quê? Onde nós vamos parar? Vida com Deus é a primeira que vai. Quem consegue ler Bíblia e orar com uma carga dessa? O diabo tem seus meios, queridos. Então, ele nos permite tropeçar, e quando a gente tropeça e quando a gente erra, ele vem com uma solução. Nem vou entrar no governo, queridos, porque é assim. O governo ele te deixa doente para dar um remédio pelo SUS. Ele fala: não, mas nós temos farmácia popular. Mas ele que acabou com você, por causa do sistema que ele colocou. Olha o tanto de tributos que a gente paga. Você tem que trabalhar 6 meses do ano só para pagar tributos. Os outros 6 meses do ano, você sabia disso? Quantos sabia disso da parte contábil? Quantos conhecem isso? 6 meses do que você ganha no ano, absolutamente 6 meses, vai tudo para a mão do governo. Você trabalha um ano inteiro para desfrutar de 6 meses de recurso. Aí o governo fala para mim e para você: mas nós te damos uma farmácia popular. Tem que dar mesmo, ele deixou doente. Queridos, o diabo tem encarcerado pessoas, ele tem travado, matado as nossas vidas, ele tem roubado de nós o vigor que nós tínhamos, porque nós não conseguimos entender e por isso precisamos ser corrigidos. Deus está falando: Paulo, Saulo, filha, filho, pare de recalcitrar contra os aguilhões, pare de dar coice no aguilhão, na ponta da lança. Você está se machucando e não está percebendo. Como estão entendendo? Perdido, achado, corrigido e agora chamado. Paulo foi chamado.
O mais lindo, queridos, é que aqueles homens, presta atenção, que estavam com Paulo, eles ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Deixa eu dizer para você, quando Deus chama, é o que está acontecendo nesse culto nessa manhã. No meio dessas muitas pessoas, no meio da multidão, Deus está chamando alguns Saulos ao arrependimento. Só que é interessante, quando Saulo encontra-se com a luz, com Jesus na estrada de Damasco, havia outros homens com ele. O texto nos diz que os homens não viram ninguém. Sabe por quê? Porque quando Deus te chama, é entre você e ele, não tem a ver comigo, eu não preciso ver. Só você sabe o que você está recebendo aí dentro e o que está borbulhando aí a partir dessa palavra que você está ouvindo agora. Só você, nem seu cônjuge sabe. Porque Deus sabe onde Ele está te pegando. As pessoas que estão à sua volta, elas são secundárias, elas não precisam ouvir, não precisam saber. Deus está fazendo. Quando nós somos alcançados, amados, é por isso que você sempre vê que, às vezes, dentro da própria família, existe um que desponta, o outro que não. Ei, deixa eu dizer algo para você. Tem um texto no Antigo Testamento que Deus diz assim: naquele grande dia, um será levado, outro será deixado. Haverão dois na mesma cama, Deus vai levar um e vai deixar o outro. Haverá um homem e uma mulher, haverá dois. Um estará em cima do telhado, outro estará embaixo, um será levado, outro deixado. Por que Deus está dizendo que um será levado, outro deixado? Porque aquilo que Deus está fazendo não tem a ver com o seu cônjuge, não tem a ver com seus filhos, não tem a ver com o seu patrão, não tem a ver com o seu pastor, não tem a ver com o seu líder, tem a ver com você. A grande questão é o seguinte: nós desejamos ser e estar entre aqueles que será levado por Deus ou que seremos deixados? Eu não quero ser deixado, queridos. Eu não quero ser deixado. Quantos querem subir? Então eu entendo que Deus está falando com a igreja hoje. Deus está dizendo para mim e para você, o chamado tem a ver com você. Viva o processo de Deus para a sua vida, viva tudo quanto Deus tem para você, seja intenso, permita que Ele possa trabalhar em cada área da sua vida. Um texto tão tranquilo, tão simples, arroz com feijão, mas é prática, amados. É prática. Deixe-se ser conduzido. Conduzida. Eu preciso finalizar dizendo isso. Ele foi conduzido. Depois de chamado, ele é conduzido. Quando a luz aparece para Saulo e Deus chama Saulo e fala: Saulo, para com isso, filho, eu estou te corrigindo porque você precisa parar com isso, vem cá, tal. O texto nos ensina que Paulo fica sem enxergar, fica cego. O texto diz que os homens que estavam com ele, debaixo da instrução que ele recebeu de Deus, que ele deveria ser levado em Damasco, na casa de Ananias, aqueles homens que provavelmente era muito inferior a ele, aqueles homens pegam na mão dele e levam ele até a casa de Ananias, porque ele não estava enxergando. Cego. Ficou cego por 3 dias. Existem chamados de Deus para você, que você precisa entender, que você precisa ser conduzido, conduzida. Porque você ainda não sabe como você tem que lidar com esse momento. Deus vai levantar homens e mulheres na sua vida para que você entenda, para que você possa de fato ser conduzido nesse processo. Mas o inverso também é uma realidade. Existem pessoas que estão sendo chamadas por Deus, que você já é a pessoa que pode conduzi-las. E isso nos fala de discipulado. Homens e mulheres que estão discipulando pessoas, conduzindo eles no caminho que eles nunca mais devem deixar, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E por último, queridos, não menos importante, quero dizer para você que depois de conduzido, Paulo ele aprende uma grande lição que eu e você precisamos aprender. Quando Jesus encontra Saulo lá na estrada de Damasco, Saulo era um perseguidor da igreja. Quando Deus conduz ele à casa de Ananias, Saulo teve que aprender um princípio que é o princípio mais difícil para mim e para você. Sabe qual que é? Agora nós vamos precisar depender daqueles que nós perseguíamos. Porque Ananias era do caminho e Paulo perseguia o caminho. E Ananias já era um cristão. Ananias já era um homem de Deus. Só que Saulo teve que aprender a depender de pessoas que ele perseguia. Cuidado, querido. As pessoas que você persegue, às vezes você pode estar perseguindo Jesus.
Porque quando Saulo é corrigido por Jesus, ele falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas de maneira direta, Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Ei, deixa eu dizer algo para você: cuidado das pessoas que você fala delas. Às vezes você pode estar falando de um homem de Deus, você pode até não concordar com métodos, meios e formas, mas às vezes é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cuidado quem você está perseguindo. Porque se você estiver perseguindo uma pessoa que é do caminho, você vai ter problemas com o dono do caminho. Você vai precisar... deixa eu dizer para você, homens, mulheres, queridos, eu lido com isso nos aconselhamentos aqui na igreja. Desce a lenha na sogra. Cadê as sogras? Quem é a sogra aí? Rapaz, às vezes eu oro por vocês, porque eu falar para você não é fácil não. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Eu vejo homens e mulheres descendo a lenha em sogras, queridos. De repente, eles passam por uma privação, por um vento. Sabe onde eles vão morar? Porque eles não aguentam mais pagar o aluguel da casa que estava? Na casa da... Cuidado. Às vezes você vê alguma coisa, um movimento, às vezes você vê uma empresa, você vê a pessoa crescendo, você começa a falar: ixi, está roubando. Certeza que está mexendo com droga. Olha, abriu a empresa ontem, olha como que já está, é droga, certeza que... Aí começa a falar. De repente você passa por um desemprego. Sabe quem que vai te empregar? Cuidado. Deus está nos ensinando, queridos. Eu, ao longo dos anos, tenho feito uma aliança com a minha boca. Eu presto muita atenção de quem, como, quando, de que forma eu falo as coisas. Você é senhor daquilo que você não fala e escravo daquilo que você fala. Falou, se tornou escravo. Você não consegue retirar mais. Sabe, queridos, o perdão entra. Mas eu vejo famílias que hoje até são restauradas, mas muitas delas carregam uma cicatriz do que foi dito. Conseguiram restaurar, mas todas as vezes que a gente toca naquela ferida, a pessoa ainda fica emotiva. Por quê? Porque a dor está lá. Coisas que não deveríamos, mas dizemos. Então presta atenção, guarda a tua língua, em Jesus' name. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra e a recebem? Queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. E queria dizer algo para você, queridos. Olha, eu não vou chamar você para vir na frente, mas eu queria que você pudesse se manifestar para Deus hoje. Não desfoca não, fica firme. Estamos terminando. Cadê os Saulos aqui nessa manhã? Eu coloquei 5 princípios aqui e ainda estiquei para um 6º princípio. Existem áreas da nossa vida que nós estamos vacilantes. E eu quero orar por você onde você estiver. Eu só quero que você possa erguer e baixar sua mão. Eu vou dizer: quem é você que tem recalcitrado contra os aguilhões? Cadê você que está dando murro em ponta de faca, que não está entendendo? Amém? Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Cadê você? Pode baixar a mão. Se nós fôssemos sinceros, queridos, ninguém ficava de mão baixada. Essa é a realidade. Não é possível, porque se você escapou desses 6 princípios aqui, então aí eu que vou pedir, não ergue a mão não, senão o anjo vai te levar. Ele te recolhe. Nós precisamos, como igreja, queridos, nós precisamos ardentemente dizer: Senhor, transforma a minha vida. E eu vou orar por isso com você. Se você puder colocar sua mão no coração. Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos e a minha vida também junto com eles. Esse é um apelo, Senhor, que não existe maneira de separarmos um ou outro, é um apelo coletivo. Porque todos nós, em algum momento, nós tropeçamos em uma dessas áreas. Às vezes nós não temos percebido, Senhor, mas nós tropeçamos nessas áreas. Então a minha oração nessa manhã, Senhor, pela vida dos teus filhos e pela minha própria vida, é que o Senhor possa nos dar uma unção
de compreensão profunda e de discernimento, como houve na vida de Saulo. Saulo, Senhor, ele de fato pôde ser corrigido, ser trazido, ser chamado, ser conduzido, porque ele entendeu, Senhor, que ele estava perdido. Senhor, revela, Senhor, a cada um de nós onde nos perdemos e o porquê nós fizemos da vida cristã uma religião. Nós te pedimos, Pai, vem sobre as nossas vidas, transforma-nos nesta manhã, debaixo da graça, da unção e do poder do Teu Espírito Santo. Eu quero abençoar os Teus filhos. Senhor, eu quero aproveitar e eu quero despedir os Teus filhos debaixo da Tua palavra, que nessa semana o Teu rosto resplandeça a sua luz sobre eles, como foi com Saulo, e que o Senhor possa conduzi-los a toda a verdade, que é a Tua palavra, e o Senhor possa levantá-los, ó Pai, como ministros do Evangelho nas Tuas mãos. Assim nós oramos, despedindo os Teus filhos, debaixo da unção e do poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, a igreja diga amém e amém.